Eu vi no último final de semana este documentário aqui, que está em duas partes, né, na HBO, pode considerar uma série. Phoenix Rising, tem o título em português de Renascendo da Cinza, eu acho que é literal, né? Phoenix Rising é um documentário em duas partes, né, na HBO. É a história da Evan Rachel Wood. Eita! Da Evan Rachel Wood, a atriz Evan Rachel Wood. Para quem não se lembra, né, a Evan Rachel Wood, o último papel dela de destaque foi naquela série Westworld, mas ela apareceu naquele filme aos 13, né? Fez muito sucesso na época, ela realmente tinha 13 anos de idade ali, 14, alguma coisa assim. E pouco depois, ela engatou um romance com ninguém menos que Marilyn Manson. Ela tinha 18 anos de idade. Mais nova? Não, eu achei que ela era mais não, nova. Ela fala que foi 18, foi 18. Se ela fala... se ela fala, vai me dando uma angústia, uma agonia, angústia, né? Porque assim, meu Deus do céu, aí, esse homem... Justo quem, né? E ela tinha 18 e ele tinha 37. Nossa, então a diferença de idade já era gigantesca, né? E ela conta no documentário que ela... Primeiro, é importante a gente entender a história familiar dela. Filha de pais separados, os pais artistas, filha de pais separados e aquela coisa assim, o pai ausente, ela foi morar com a mãe na Califórnia e passando muita dificuldade, e a mãe mesmo assim, você sente que em determinados momentos a mãe não dava a devida atenção para ela, ou seja, ela era uma menina, e ela, atriz muito cedo, né? Começou muito cedo na carreira artística, então você vê nitidamente que era uma menina que desde cedo foi muito sozinha. Faltou estrutura ali, familiar. Faltou estrutura. Né? Um irmão também, um irmão que morava com o pai, mas assim, não dá para entender direito se o irmão era presente na vida dela nessa época, eu acredito que não, né? Enfim, ela engatou um romance com Marilyn Manson. E esse filme é ela contando a história desse romance, se é que dá para dizer que é um romance, não é um romance, né, gente? Foi uma relação abusiva, mas assim, abusiva só para começar, só para dizer o mínimo. Ele abusou dela sob todos os formatos, sob todas as formas. Abuso físico e psicológico, físico mesmo, né? Tem um clipe do Marilyn Manson que ele estupra ela mesmo no clipe. Eu não vou me lembrar o nome do clipe agora, tá, gente? Mas assim, foi o primeiro momento, né, em que as pessoas sentiram que já tinha alguma coisa de errado. Isso bem no início da relação, tá? E a coisa começa a escalar e piorar. Então, ela foi cárcere privado, tortura, e ela descreve isso, gente. Ela descreve as cenas de tortura, os momentos de tortura, porque ela passou com Marilyn Manson. E o documentário, na verdade, ele tem duas partes. Uma é essa, dela dando relato da vida dela, e a outra é a ativista que ela se tornou. Porque aí o que aconteceu? Ela quis denunciar. Quando ela foi para denunciar, na Califórnia, ela se deparou com as leis da Califórnia que não permitiam que um caso como esse fosse denunciado depois de 3 anos do acontecido. E ela fala isso no documentário. Gente, nenhuma mulher que passa por uma relação abusiva dessa consegue denunciar isso de imediato. E isso não é uma coisa que assim, a mulher demora 2 anos, 3 anos. Não tem um luto, não tem luto, para abuso, para estupro, para... Então ela vira uma ativista com a ajuda de uma outra amiga dela, né? Elas montam uma espécie de ONG, enfim, para mudar a lei. E ela consegue ampliar esse prazo para que mulheres possam denunciar os seus abusadores, no caso na Califórnia, né? Fora dessa história de 3 anos. E aí a gente vai, na medida em que isso vai acontecendo, ela vai, quando ela externou que era eu não sei se vocês lembram da história, ela ficou durante muito tempo, eu fui abusada, mas ela não falava o nome, ela não falava quem era, e teve um momento em que ela fez um post e falou, o meu abusador era o Brian Warner, também conhecido como Marilyn Manson. E a partir daí, muitas outras mulheres, ex-namoradas, casos, peguetes do Marilyn Manson começaram a procurá-la e procurar a ONG para também relatar os seus casos. Tem, inclusive, um encontro, está no documentário isso, um encontro que ela faz, que ela promove com as outras. Ela e as outras, e um assistente do Marilyn Manson, que presenciava tudo,
também deu o depoimento dele, falando, olha, eu queria pedir... Gente, é emocionante. Eu tô aqui para pedir desculpa para vocês, porque eu vi isso tudo e eu não fiz nada. Né? Então, assim, é um documentário... no mínimo chocante, né? Chocante, não é. Quando eu já falo chocante, assim, mas tudo bem, todo mundo sabia que o Marilyn Manson fazia isso, mas assim, do jeito que foi, acho que ninguém imaginava. Agora, é curioso, porque esses casos, se a gente for a um dos inspiradores do Marilyn Manson, é ninguém menos que o Charles Manson, né? Manson. Assassino. O nome é por isso, né? O nome ele tirou da Marilyn Monroe, né? E Charles Manson misturou essas duas figuras, personas. O Charles Manson ele teve vários seguidores e seguidoras mulheres, né? Que foram na onda dele, enfim, participaram inclusive dos assassinatos, das coisas todas absurdamente, das atrocidades que ele cometeu, né? Chega um momento que é isso, eu sempre fico pensando, né? E aí, com nenhuma intenção de tirar 1 milímetro da culpa do Marilyn Manson, que eu já fiquei famoso assim, né? Tem aquele mesmo que você ficaria enojado, você ficar sabendo que é uma brincadeira, mas nesse caso, assim, tudo que eu fui lendo, inclusive de um guitarrista da banda dele, né? Que foi muito. Isso que elas estão falando é isso mesmo, né? Mesmo. Teve eu esqueci o nome dele. É o Twig. Twig. E aí, não tirando nem 1 milímetro da culpa dele, parece que ele é um monstro, né? Parece que não está restando mais nenhuma dúvida de que ele é um monstro também e tudo mais. Agora, é muito louco também umas figuras que entram numas, né? Tipo assim, é igual isso, você seguiu um Charles Manson, seguiu um Marilyn Manson, eu acho que não dá para esperar a melhor coisa também, não, sabe? Assim, mundo, né? Assim, sabe? Tem um limite ali também que eu acredito que é muito mais por essa falta de base que ela tinha, inclusive emocional, porque senão. Você cai numa roubada dessa, gente, se você não tem uma estrutura legal, né? Mas isso ela fala. Porque isso aí é total. Você ainda mais com ele tão mais velho que ela, e essa muito forma maluco, né? Assim. E aí é isso que eu tô falando. E além de tudo, por isso que eu falo que eu fico nervosa, bom, assim. porque assim, é só uma figura que pode ser tão louca quanto ele. E se você não for tão louca quanto ele, você tem um histórico familiar de carência, né, sei lá, olhar a figura de ser uma figura do pai, alguma coisa assim, porque assim, gente, desde que eu me conheço por gente, essa figura é bizarra. Bizarra na vida, bizarra no visual, bizarra em tudo, entendeu? E essa história do tanto que essas pessoas realmente, quando passam por coisas assim, não conseguem depois, às vezes também agir rápido, né? Que eu acho que, não sei, no caso que eu tinha lido, que a mãe dela, alguém ficou falando, não, isso tem que acabar. E aí ela não conseguia, né? Não, ela terminou e saiu da casa dele e voltou 3 vezes. Olha como é que as coisas funcionam. Ela era tão ligada a ele, a famosa relação doentia nesse caso. Ele consegue, e ela conta isso, né? Que ela percebeu isso anos depois. E ela é muito jovem também, muito jovem, né? Ela é muito nova, muito né? jovem. Ela percebeu como que ele, o predador, né? Ele escolhia as presas. Ele ia atrás de meninas como ela, que tinham um histórico familiar problemático, não tinha uma rede de apoio, né? Ele ia atrás dessas estudado, meninas. Né? É estudado. É psicopata. É um psicopata. É um psicopata. Então, assim, Agora, minha pergunta é, como é que uma figura dessa ainda está circulando na sociedade, Você quer entendeu? a maior? Você quer a maior? Ele processou ela. Agora, no início de março. Vai perder. Processou ela por difamação. Vai perder. Né?